Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana. Vamos falar aí sobre o tema TIs da disciplina de literatura infantil e juvenil. Essa semana, então, a gente começa as aulas um pouco diferente. Vamos utilizar aí o ambiente virtual, o advento de tecnologias, para auxiliarmos a dar continuidade aos nossos estudos, tá? Fico aí à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está aí na tela. E os representantes também têm os meus contatos aí de WhatsApp. Tô gravando aqui de casa, então pode ser que tenha aí alguns barulhos, né, comuns de casa, como filho, passarinho, cachorro, papagaio, enfim, né, então eu vou fazer o máximo possível para não ter tantos ruídos, mas uma hora ou outra vai aparecer na gravação. Na aula passada, então, a gente falou sobre a literatura infantil juvenil no mundo, né? Hoje o foco da aula, ele está no Brasil, né? Então, como se dá a história da literatura no Brasil? Ele tem início no final do século XIX, né? Final do século XIX e início do XX, tá? Começa, então, aqui no Brasil com traduções de textos estrangeiros, que é muito parecido com o que acontecia, né, a nível mundial. Obras retiradas do folclore brasileiro e produções dirigidas ao uso nas escolas. Então, aqui no Brasil, se inicia com traduções de textos estrangeiros. Após, são obras, né, culturais brasileiras, do nosso folclore. Também tem obras, né, voltadas para as crianças, pedagógicas, né, voltadas para o uso nas escolas. Falando nas primeiras obras brasileiras, né, tem então os tradutores de livros infantos juvenis. Um que merece atenção foi o Figueiredo Pimentel. Ele produziu os Contos da Carochinha, isso em 1894, né? Nesses Contos da Carochinha tinha os contos de Perrault, Green, né, a qual a gente comentou aí na aula passada. Então, foi o primeiro aqui no Brasil a traduzir essas obras. Ele também, né, juntou depois com o mesmo teor os contos da Vozinha, contos da Baratinha, em 1896. Então, um importante nome aí na literatura infantil brasileira. Dedicatória da produção de Pimentel. Aqui é um ponto interessante, né, uma característica aí da época, sobre essas questões que a gente falava da moralidade, né? O que Pimentel dedicava nos seus livros? São histórias para crianças, mas todas têm um fundo moral, muito proveitoso, ensinando que a única felicidade está na virtude e que a alegria só vem de uma vida honesta e serena. E lembra-se que a vida de família é a única feliz, que o lar é o único mundo onde se vive bem, onde a mulher boa, santa, pura, carinhosa impera como rainha. Então a gente percebe que nessa época, ainda, né, é reflexo aí dessas traduções estrangeiras, todo esse fundo moral característico da época, né, onde as crianças deveriam ser obedientes, as mães, mulheres de família, boa, santa, né, carinhosa. Tem toda essa questão da família tradicional e da criança obediente. Carlos Jensen traduziu, então, algumas adaptações brasileiras, né? Algumas famosas que a gente conhece até hoje, As Viagens de Gulliver, Dom Quixote, Mil e Uma Noites, Robinson Crusoe. Então, foram obras traduzidas aí por Carlos Jensen. Eu também tenho, né, narrativas folclóricas por Alexina de Magalhães Pinto, né, uma autora que a gente reconhece aí como importante nome na questão das narrações folclóricas, né? Ela fez, então, né, narrações como As Nossas Histórias, Nossos Brinquedos, Cantiga das Crianças e o Povo e Danças Populares. Então, é uma fase aí a qual o Brasil passa essa literatura infantil muito nacionalista também. Eu tenho um nome importante também de Olavo Bilac, a literatura escolar. Olavo Bilac, então, foi um escritor, importante nome aí na literatura infantil juvenil, só que o caráter dele era muito pedagógico e nacionalista, né? Então, eu tenho a primeira fase no Brasil, que são as traduções.
eu tenho a questão nacionalista e pedagógica, né? Junto do nacionalista entre as questões folclóricas e o pedagógico, que eram utilizados também em escolas, né? Então, as obras aí de Olavo Bilac, elas tinham um teor muito grande pedagógico de moral, de ensinamento da criança, de moldar a criança, né? E questões nacionalistas para mostrar quem são os heróis para as crianças, heróis brasileiros, né? E educar também, é muito forte a educação. Algumas obras dele, né, ó, Contos Pátrios, Poesias Infantis, Teatro Infantil, A Pátria Brasileira, Através do Brasil. Então, a gente pode perceber que são obras aí muito nacionalistas. E se fizermos aí uma leitura, a gente vai ver que tem um alto teor pedagógico, né, de aprendizagem, de moldar a criança. Por exemplo, eu tenho essa poesia, né, de Olavo Bilac. Ela conta sobre duas meninas, né? Essas duas meninas queriam a mesma boneca. E por fim, né, elas brigam, é minha, a outra que estava é minha. E no final, né, dessa poesia, as duas ficam sem boneca, né? Ele tem esse fundo moral de quando as duas querem muito a mesma coisa, não sabem dividir, acaba que as duas ficam sem, né? Então, é uma historinha, uma poesia que fala, então, sobre esse ensinamento de que a gente deve dividir. Eu tenho um importante nome, então, aí na literatura brasileira, que é o Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato foi um diferencial aí para a época, até hoje, né, muito reconhecido. Ele era totalmente diferente dos autores, então, da sua época. Monteiro Lobato, ele era muito criativo, ele era... Os seus textos, eles tinham um teor humorístico, eles tinham uma linguagem diferente, né? Os textos de Olavo Bilac, por exemplo, eles tinham todo esse fundo nacionalista, religioso, pedagógico, uma linguagem muito formal, né, para as crianças. Os textos de Monteiro Lobato, as histórias nem todas tinham esse fundo moralista. A linguagem era uma linguagem voltada para as crianças. As suas obras, elas eram muito para entretenimento, né? Ele também trabalhava problemas que existiam na época, né? Ele até afirmava que é de tal pobreza e tão besta a nossa literatura que nada acho para a formação dos meus filhos. Então, ele era em muito desacordo com o que havia aí na época na literatura infantil. Ele resolveu inovar, modificar mesmo a literatura. Algumas obras dele, né? A primeira, Urupês, 1918, A Menina do Narizinho Arrebitado. Né? Posteriormente a essa, ele produziu várias obras, né? A gente tem um total de 17 títulos. Uma característica interessante de Monteiro Lobato é que ele se inspirava bastante na sua própria família, na sua esposa e filhos, né? Ele comenta que a sua esposa sempre lia bastante para os seus filhos e que ele precisava criar obras porque não havia, então, obras aí para que atendesse às reais necessidades da sua família, das crianças num geral, né? Ele falava da questão da moralidade, que ela não precisa estar tão explícita ali no texto, né? Igual eram indicados para outros autores da época. Ele falava que a moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando mais tarde, à medida que progredimos em compreensão. Né? Então, ele ressalta a questão de que a criança não precisa a todo momento, né, nos textos voltados para as crianças, enfatizar as questões morais e falar sobre elas, né? Elas ficam no subconsciente da criança. Ele pensava também em criar um fabulário nosso e reclamava da falta de livros para seus filhos. Não, então, ele falava que a gente precisava ter nossas obras, né? Não simplesmente recontar as outras. Ele falava também, gente, em desliteraturizar. As obras tinham uma linguagem muito formal, que não era voltada para as crianças, né? Ela era uma obra feita para crianças, né? Mas numa linguagem adulta. Então, tinha que ser feito numa linguagem para criança.
né? Então, ele falava que em primeiro momento, seu objetivo era divertir a criança. Em segundo lugar, educar, né? Educar, então, para a plena liberdade, o livre-arbítrio. Ele estaria formando, então, leitores no sentido mais amplo, né? Eles pretendiam dar aí aos seus leitores um horizonte muito mais amplo do que simplesmente, né, a moralidade. Ele tinha personagens que ele falava sobre questões folclóricas em seus personagens. E tem obras a qual ele inclui contos de fadas, mas sempre, gente, com um toque de humor, com uma leveza, com uma linguagem que era só dele. Aqui eu tenho um trecho que eu trouxe só um pedacinho, né? Mas tem mais lá no nosso material didático. Depois eu indico que vocês deem uma lida nele por completo, né? E por que não também procurar por essas obras de Monteiro Lobato? A gente encontra aí facilmente na internet, tá? Aqui ele fala, é um trecho do episódio Reinações de Narizinho, onde inclui aí personagens do Conto de Fadas, né? Aqui fala que tinha na sala do baile, todos estavam brincando, o pessoal do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí bate alguém à porta, né? Parece uma batida de lobo, disse Capinha Vermelha, né? Então ele se refere aí a Chapeuzinho Vermelho. É o lobo mesmo, exclamou de lá, regalando os olhos de pavor, justamente o malvado que comeu a vovó. Né? Então ele inclui aí elementos dos contos de fadas, mistura com o pessoal do sítio. Tem um quê de humor, né? Narizinho procurou acalmar as princesas, então a questão do conto de fadas. Esse lobo, então, ele queria... ao final, eles chegam à conclusão que ele queria comer a Dona Benta, porque ele gosta de comer as vovozinhas, né? Enfim, tem todo um quê de humor e de descontração. No final, ele é expulso lá do sítio. Então, a gente vê que há essa contação de histórias voltada para os contos de fadas, mas de uma maneira muito mais lúdica, muito mais divertida. Após Monteiro Lobato, existe uma fase, né, no Brasil a qual há um retrocesso na literatura infantil, tá? Então, depois de Lobato, tem o período que é de 1950 a 1960, que as obras voltadas para o público infantil não acrescentaram muito, né? Então, dessas 171 produções que foram feitas nessa época, metade seriam de medíocre qualidade, quer pela concepção e estrutura, quer pela linguagem. Após essa época, né, então a partir de 1970, eu tenho uma melhora, né, na literatura infantil. Então, que os especialistas chamam aí de boom da literatura infantil. Começou a melhorar quantitativa e qualitativa. Então, começou a melhorar em quantidades publicadas e na qualidade, tá? Tenho vários autores aqui, muitos muito bem conhecidos. Coloquei só alguns, né? Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Vander Piroli, Marina Colassante, Pedro Bandeira, Chico Buarque, Clarice Lispector. Então, esses autores, eles são considerados, né, entre outros, autores de qualidade que conseguiram produzir boas obras aí voltadas ao público infantil. Esse período, então, gente, não se tinha tanta... as obras, elas não levavam esse fundo de moralidade somente, né? Então, ela tinha muito tinha muito foco aí no entretenimento da criança também. A gente vê como exemplo o Ziraldo, que ele tinha o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho, ele não era um exemplo de criança. Aquela criança obediente, né, que fazia tudo certinho. Não, ele era bagunceiro, ele era uma criança normal, né? Então, são obras que contribuem aí para o entretenimento da criança e, de certa forma, também para a educação. Existem também, né, alguns escritores, agora aqui a gente foca na poesia, né? Então, até então a gente falou bastante de prosa, né? Agora, quanto à poesia, o surgimento dela, então, tinha um caráter bem didático. A partir da segunda metade do século XX, passou a ser de caráter lúdico, tá? Então, assim como a prosa, né? Iniciou-se de uma maneira muito didática, muito moralista,
posterior aí a século XX começa a ser mais lúdica, né? Mais artística, mais de entretenimento da criança também. Exemplos, né, de poesias, eu tenho Sidônio Muralha, com a televisão da Bicharada, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, entre outros, tá? Pessoal, ó, só passei aqui rapidinho mesmo para comentar com vocês sobre a literatura no Brasil. Surgindo dúvidas, podem contar aí comigo. Estou à disposição, pessoal. Grande abraço e até mais.